Filipenses capítulo 2, leremos 3 versículos, 14, 15 e 16. Esteja atento àquilo que a palavra do Senhor nos diz e mantenha a sua Bíblia aberta, porque ao longo de toda a exposição nós voltaremos ao texto bíblico muitas vezes. Filipenses capítulo 2, verso 14 diz-nos assim: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Planejei falar para os irmãos acerca do tema que foi publicado desde a quinta passada, preserve a palavra da vida. Nestes últimos dias estudei esse texto e, mais uma vez, fui desafiado pelo Senhor a pensar naquilo que é marca de todo verdadeiro cristão: preservação da palavra da vida. Paulo aqui é usado por Deus para falar a uma igreja composta de gente como nós somos. Gente que enfrentava adversidades, que lutava contra seus próprios pecados e que sofria a oposição externa. Paulo fala a esta igreja ameaçada, portanto, por inimigos internos e externos. E então, ao perceber a luta desses irmãos, inspirado por Deus, fala sobre o desenvolvimento da salvação. Aceitaram a salvação, confessaram o Salvador, renderam-se à mensagem de salvação, mas ainda não estavam esses irmãos no céu, na vida eterna com o Senhor. Nessa tensão entre os já salvos e ainda não tendo conhecido a consumação celestial da sua salvação, há necessidade de desenvolvimento, e por isso Paulo agora encoraja esses crentes a que amadureçam, para que desenvolvam a sua salvação. Observe que no verso 12, Paulo está dizendo aos irmãos: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É um convite à continuidade do compromisso com Deus, ao progresso na fé, ao avanço na carreira cristã. A certeza de que o resultado será sempre positivo para quem decide avançar, crescer, desenvolver-se na fé, é que Deus age, irmãos, para que os crentes queiram isso, mas também agem para que os crentes cumpram esse plano que é do Senhor. O verso 13 diz que Deus é quem efetua nos crentes tanto o querer como o realizar, a convicção e a apropriação da vida na fé. Crentes verdadeiros, isto é, gente que já foi regenerada por Cristo, ama o Senhor e por isso ama a palavra do Senhor, o Evangelho. Vivem satisfeitos, como nos diz o verso 14. Estes crentes não vivem murmurando, não são promotores de contendas, de divisões, de cisões na igreja do Senhor. Eles estão satisfeitos em terem sido salvos por Cristo e poderem continuar servindo a Cristo Jesus. Ralph Herring diz o seguinte: ninguém murmura contra privilégios. Cristãos queixosos e murmuradores nunca tiveram ainda a visão da cruz. O que Paulo está dizendo é: meus irmãos, vocês se contentarão em reclamar dos perseguidores da igreja? Vocês ficarão murmurando porque algo não está segundo a vontade de vocês? Vocês perturbarão a igreja com as suas questiúnculas, com as suas opiniões pequenas?
Lembrem-se da cruz. Vocês estavam perdidos e Cristo salvou vocês. Vocês estavam condenados e foram justificados. Vocês estavam perdidos e Cristo achou vocês. Vocês vão se esquecer de tudo isso? Vocês são privilegiados. Por isso a palavra de Deus diz: façam tudo sem murmurações nem contendas. O que Paulo está dizendo é que a igreja deveria rejeitar aquilo que Israel praticou no passado. Israel tendo tido do Senhor o privilégio de ser chamado do Egito para Canaã, tendo sido conduzido no deserto com tantos milagres, murmurou contra o Senhor e se queixou tantas vezes, a ponto do Senhor confrontar Israel no que diz respeito à sua filiação. Vejam Deuteronômio 32, no verso 5. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas, é geração perversa e deformada. O que está sendo dito aos crentes é: não hajam como o descrente, que não sabe do privilégio da grande salvação. Depois que alguém conhece Cristo e é um salvo, e entende o privilégio da vida cristã, tudo mais se torna menor. Aquilo que não me agrada, aquilo que não me satisfaz, não deve abalar a minha felicidade, a minha satisfação no Evangelho, porque aquilo que traz satisfação verdadeira, salvação em Cristo, já foi destinada a mim. Paulo está chamando esses irmãos a olharem para a grande missão da vida cristã. William Barclay, erudito do Novo Testamento, ao comentar esse texto, diz o seguinte: o esforço missionário de Paulo é o oferecimento de uma mensagem e a demonstração de uma vida. A palavra da vida, que é o Evangelho. A mensagem de Deus, palavra. Palavra da vida, porque apresenta a promessa de vida eterna, é o conteúdo da pregação cristã. Este é o conteúdo da Bíblia Sagrada. Quando Paulo escreveu aqui aos crentes de Filipos, é claro, a Bíblia não estava completa. Então, não se falava tão somente da Bíblia Sagrada, mas daquilo que era dito de modo fiel acerca da vontade do Senhor. O que testemunhas oculares de Jesus tinham a dizer acerca de Jesus. A vida de Jesus que deveriam reproduzir. Para nós, irmãos, que já temos a palavra de Deus completa, fechada, o convite é: nós devemos, de posse da palavra da vida, que é o Evangelho de Jesus, viver e proclamar esta mensagem. Num dia como hoje, dia festivo, dia tão importante para os cristãos evangélicos brasileiros, precisamos chamar os irmãos à preservação da palavra da vida. Paulo diz àqueles crentes: irmãos, deixem de murmurar e provocar contendas. Olhem para a frente e para o alto, para que vocês sejam diferentes daqueles que são repreensíveis. Se portem sinceramente como crentes que são inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. É neste cenário de corrupção que vocês devem refletir a luz do Senhor. Vocês devem resplandecer como luzeiros no mundo e farão isso preservando a palavra da vida. A preservação da palavra da vida é um convite para que você, meu irmão, viva o Evangelho. É em meio a pessoas repreensíveis, culpadas por sua pecaminosidade. Na linguagem bíblica, uma geração pervertida e corrupta, que devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Irmãos, aqui Paulo está lembrando da criação. O Senhor criou os luzeiros ou luminares, o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite. Esses astros são um modelo daquilo que cada cristão deve ser. Assim como esses astros
ilumina o mundo, dissipando a escuridão. Diz o texto bíblico que nós, os crentes, enquanto crescemos na fé, devemos viver como luzeiros no mundo. O mundo está em trevas. Nós somos os astros que, em nome do Senhor, resplandecemos, iluminando esse mundo. Devemos fazer isso irrepreensivelmente. Devemos viver o Evangelho de modo irrepreensível. Você deve viver como um santo da parte do Senhor. Meu irmão, não esqueça disso. A preservação da palavra da vida, do Evangelho, inicialmente se dá por sua vivência do Evangelho. Seja irrepreensível, dependendo do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. E você contribuirá e muito para que crédito seja dado ao Evangelho que você professa. Faça isso sinceramente. Não porque você herdou a tradição evangélica, mas porque você sinceramente crê que a Bíblia é a palavra de Deus e toda a sua mensagem é divina. E a mensagem dela deve ser abraçada por você. Os crentes devem viver como no passado, em algumas regiões do Brasil, éramos chamados de os bíblias. Gente que vive sinceramente aquilo que professa. Viva o Evangelho contagiantemente. Ao olhar para a profecia de Daniel, capítulo 12, verso 3, Deus usa Daniel para dizer o seguinte, acerca do tempo do fim. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Cada vez mais a humanidade se envolve com o quadro bíblico da pecaminosidade do fim. Cada vez mais o mundo em trevas caminha para a sua destruição. A profecia diz que no tempo do fim, enquanto tudo estiver parecendo perdido, aqueles que forem justos brilharão como estrelas, sempre e eternamente. É um chamado para que você viva o Evangelho, e assim você preservará a palavra da vida. Há muitos anos, irmãos, eu era pastor em Divinópolis, e uma irmã idosa chegou a um culto domingo pela manhã, e enquanto eu cumprimentava as pessoas ao final do culto, ela se aproximou e disse, pastor, eu quero me tornar membro dessa igreja, eu preciso saber dos critérios. E passei a conversar com aquela irmã idosa, que havia sido membro de uma outra denominação evangélica na cidade, e ela então me disse, pastor, eu tenho me decepcionado com aquilo que eu vi no púlpito da minha igreja, e hoje pela manhã, ao acordar desejando ouvir o Evangelho numa igreja de Cristo, eu disse ao meu filho, me leve à igreja do pastor Coquel. Pastor Coquel foi pastor da primeira igreja batista de São Paulo, da primeira igreja batista de Belo Horizonte e da primeira igreja batista em Divinópolis. E ela, quando criança, conheceu o pastor Coquel. Pastor Coquel, Henrique Edwin Coquel, tem esse nome porque é descendente de ingleses, marcou a vida daquela menina. E quando ela quis buscar uma igreja em que pudesse ouvir o Evangelho, ela disse, me leve à igreja do pastor Coquel. O pastor Coquel já estava com o Senhor há algumas décadas. E me impressionou o testemunho daquela queridíssima irmã, ainda hoje membro da igreja, muito idosa, porque ela viu na vida de um dos nossos pastores Cristo. E ela não disse, me leve à igreja batista, ela disse, me leve à igreja do pastor Coquel. Esse deve ser o alvo de cada crente. Que o mundo inteiro diga, eu quero ir onde o meu vizinho Éder está. E eu quero participar da igreja em que o meu colega de trabalho, Jovenilson, está. E eu quero saber mais da crença do professor Sidney. Preservação da palavra da vida, irmãos, começa pela vivência do Evangelho. Mas Paulo diz mais. Paulo diz que aqueles que vivem o Evangelho pregam o Evangelho. Voltem a Filipenses 2, no verso 16. Paulo, então, chegando àquilo que eu considero o ponto fulcral desse excerto bíblico, dessa perícope, diz, preservem a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente.
que eu não preguei em vão. Preguem como eu tenho feito. A palavra que encontramos para preservando é epecontes. Quais são os sinônimos de preservação aqui? Você pode ler o texto bíblico assim, mostrando a palavra da vida. É apontando para a palavra, é dizendo, esta é a verdade do evangelho. É sinônimo de retendo. Você abraça a palavra da vida e as pessoas te veem comprometido com a palavra da vida. É sinônimo também de segurar firme, segurando firme a palavra da vida. Você que tem vivenciado o evangelho, abra a boca, pregue o evangelho com a Bíblia aberta. Faça isso incansavelmente. Paulo apresenta-se aqui como um batalhador. São imagens do mundo esportivo, do mundo atlético. Eu não quero correr em vão. Eu não quero competir, me esforçar, lutar inutilmente. Devemos pregar o evangelho incansavelmente, todos os dias do nosso viver, até que Cristo nos chame. Indiscriminadamente. Me impressiona como o mesmo apóstolo em Gálatas, no capítulo 2, verso 2, ao narrar o seu tempo em Jerusalém pregando o evangelho, Gálatas 2:2, ele diz que por uma revelação do Senhor, ele subiu a Jerusalém em obediência ao Senhor e passou a expor o evangelho, a pregar o evangelho. O mesmo evangelho que ele pregava aos não-judeus, aos gentios, ele decidiu pregar aqueles que em Jerusalém pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Pregar indiscriminadamente. Quando eu era ainda aluno do ensino médio, eu pregava o evangelho e na escola em que eu estava já não era mais uma escola de confissão evangélica como em todo o ensino fundamental. Havia alguns colegas para quem eu pregava Cristo. Eram amigos, eram próximos. Mas havia um que era mais distante, ele tinha uma outra turma de afinidade. Mas nas oportunidades em que tivemos, na educação física, eu preguei o evangelho, o levei à minha igreja, ele aceitou e ele entregou a vida a Cristo. Muitos anos depois disso, eu já era pastor, casado com a Sâmila, nós o encontramos no centro da cidade. E aí conversando, ele um crente firmado em Cristo, membro de uma igreja batista na cidade, ele disse à minha esposa, esse homem me converteu. E na hora eu disse, eu não te converti coisa alguma. Esse papel é do Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, que dentre os meus colegas, aquele era um a quem eu jamais diria, ou de quem eu jamais diria, esse vai se tornar um crente em Jesus. É aquele, irmãos, que se converteu e tornou-se membro de uma igreja irmã e passou a servir a Cristo. E o testemunho dele, mais uma vez, me lembrou que o meu papel é mínimo, é abrir a boca e falar. O papel do Senhor, que é transformar o coração, é cumprido com excelência. Então pregue, irmãos, com essa convicção. Incansavelmente, indiscriminadamente, semeie. Você se surpreenderá com lugares em que a boa semente do evangelho germinará e brotará. Paulo está dizendo que aqueles que preservam a palavra da vida são os que vivem o evangelho, luzeiros no mundo em trevas. São aqueles que brilham neste mundo como astros do Senhor, mas são aqueles que pregam. E por fim são aqueles que se alegram no evangelho. Sim, olhe mais uma vez para o verso 16. Paulo está falando do compromisso de uma vida inteira. Eu corri, eu me esforcei. E Paulo diz, porque o dia de Cristo virá. Alegre-se, meu irmão, com a certeza de que você um dia será aprovado por Deus no dia do Senhor. O dia de Cristo é o dia final, o dia em que Ele julgará a sua criação. E mesmo que uma parte da humanidade considere injusto que Deus julgue a humanidade, Deus tem direito de fazê-lo. Porque Ele criou. E quem cria tem expectativas acerca da sua criação. Quando você constrói um banco, você tem a expectativa de que possa usar o banco e sentar.
Quando você cria um filho, a sua expectativa é de que esse filho honre o seu nome. Porque Deus, o Deus santo e eterno, se comportaria como um Deus infantil e não esperaria coisa alguma da sua criação. Sim, Ele nos tem dado a sua palavra. E Ele espera que vivamos e preguemos o Evangelho, e um dia Ele nos perguntará o que fizemos com as Escrituras que temos em nossas mãos. E o nosso irmão Gideão tem razão. Nós já recebemos a palavra de Deus gratuitamente muitas vezes. Alguns de nós temos coleções de exemplares da Bíblia. Nós temos aplicativos no smartphone gratuitos que funcionam no modo offline com a Bíblia em diversas línguas, irmãos. Será que Deus nos permite ter tamanho acesso à sua palavra e Ele não tem expectativa alguma com isso? Será que Deus mesmo, irmãos, não tem propósito algum em nos dar tão farto acesso à sua palavra? Ah, irmãos, eu e você seremos um dia cobrados pelo Senhor, pelo acesso que temos à palavra de Deus. Infelizmente, há quem leia a Bíblia para a sua própria condenação, porque torna-se um desobediente quanto mais aquele que conscientemente conhece, mas rejeita a palavra da vida. Alegre-se com a certeza de que no dia de Cristo Jesus você será aprovado. Não terá sido o seu trabalho um trabalho em vão. Verso 17, Paulo diz: mesmo que eu tenha que morrer por isso, eu me alegro-me com todos vós e me congratulo. E ele diz mais no verso 18: vocês também, irmãos, pela mesma razão, porque vocês têm o privilégio de pregar a palavra da vida e porque vocês serão aprovados pelo Senhor por todo o trabalho que têm realizado, alegrem-se comigo, congratulem-se comigo. A certeza de que há recompensa na vida de cada pessoa que vive e prega a palavra da vida, mas também a recompensa está em outras vidas alcançadas pelo Senhor. Os pioneiros missionários batistas no Brasil, quando pregavam em Salvador, a terra do pastor Davi Pina, acredito que o Dalton, Darilma e Darius conheçam o pastor Davi, porque foram membros da PIB em São Caetano, em Salvador. Naquela boa terra, irmãos. O pastor William Buckbaby, pregando o evangelho na Baixa dos Sapateiros, recebeu uma pedrada. E a descrição é que a pedra era pontiaguda e ele desmaiou sangrando. E algumas pessoas foram auxiliá-lo e a esposa. E a história relata que depois que ele recobrou a consciência, imediatamente ele levantou, pegou a Bíblia e disse: onde é que eu estava mesmo? Eu parei onde? Eu estava falando em qual texto bíblico? Irmãos, há pessoas que se alegram em sofrer por amor a Cristo. Sofrer perseguição, sofrer oposição, sofrer incompreensão, porque sabem, estão pregando a palavra da vida. E verão frutos entre aqueles que têm ouvido a palavra da vida. E um dia receberão a recompensa do Senhor, que tem nos dado o privilégio de pregar e vivenciar a palavra da vida. Preserve, meu irmão, seu compromisso com a palavra de Deus. Não a abandone, não a diminua. A recompensa virá da parte de Deus para aqueles que preservam a palavra da vida. Deus, pois, nos abençoe.